Satanás pode fazer, ou seus anjos, seus seguidores, os demônios, podem fazer coisas muito semelhantes às coisas que são feitas no campo da espiritualidade verdadeira, daquilo que o Evangelho apresenta, daquilo que o Evangelho nos traz. Agora, se Satanás pode se transfigurar em um anjo de luz, por que os seus servos, os demônios, não poderiam também se passar por entes queridos que conhecemos? Porque ele não poderia usar exatamente esse momento de fragilidade na alma para tentar fazer com que as pessoas, no lugar de olharem para Deus e a revelação da Bíblia, pudessem ter um contato com os espíritos de natureza não humana, com espíritos demoníacos que tentariam fazer com que essas pessoas se afastassem do projeto de Deus para elas, revelado na Bíblia. Paz a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Apologia com P. E antes de mais nada, assistam, se inscrevam, comentem, ativem as notificações. Aqui no nosso canal nós temos muitas informações relevantes para a sua fé, ok? Vamos lá? Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Apologia com P. Hoje temos um assunto bem interessante ainda sobre o tema Espiritismo, baseado num livro de Allan Kardec, o livro dos médiuns. Deixar bem claro que todas as minhas discussões aqui, críticas no canal a qualquer sistema religioso e nesse momento ao kardecismo em particular, é uma crítica a sistemas religiosos, tá certo? Então você que é kardecista, por favor, não se ofenda com as críticas ao sistema, tá certo? Estamos discutindo aqui sistemas e não pessoas individuais e querendo atingir A ou B, mas deixar bem claro para você kardecista como funcionam algumas questões à luz do próprio livro dos médiuns de Allan Kardec e como essas questões podem ser vistas por outros ângulos ou de outras formas. O livro dos médiuns de Allan Kardec é uma obra conhecidíssima, né? É um tratado que fala sobre a manifestação, as comunicações espíritas, né? Os tipos de mediunidade, o que é um médium, pneumatografia ou escrita direta, laboratórios do mundo invisível, enfim, manifestações visuais, teoria das manifestações físicas, os sistemas. Então, a formação do médium é um guia para alguém, né, alguém que está se desenvolvendo dentro do Espiritismo, para que ele possa entender toda essa dinâmica do contato dos espíritos e as múltiplas formas de contactar os seres humanos, ok? Já no capítulo, né, de número 24, tem um título muito curioso, que é sobre ele que eu quero me debruçar um pouco e pensar um pouco com você. O título do capítulo é Da Identidade dos Espíritos. Da Identidade dos Espíritos, capítulo 24 do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, tá certo? Olha o que ele diz. Muitas pessoas, né, acabam se envolvendo com o Espiritismo em momentos de dor, sofrimento, e aí se identificam através da mensagem espírita, porque um suposto espírito de alguém que você amava está se manifestando no centro espírita e quer falar com você, não é isso? Então vamos pensar um pouco. O que o Espiritismo, o que Kardec falava desses espíritos e qual o grau de confiabilidade que esse contato merece ou possui. Ok? Eu quero que você pense sobre isso. Na questão 255 do Livro dos Médiuns, tá? Que é o capítulo 24, diz: a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Esta, por isso mesmo, é depois da obsessão, que é aquilo que outros grupos religiosos chamam de possessão demoníaca. Os espíritas não acreditam em demônios, ok?
uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa da questão secundária e sem importância real. E aí ele continua. A identidade dos espíritos das personagens antigas é a mais difícil de se conseguir, tornando-se-lhe muitas vezes impossível. Ok? Impossível. Então, Allan Kardec admite no Livro dos Médiuns que existe uma impossibilidade enorme de você ter certeza de com quem você está tratando ou com quem você está conversando dentro do espectro espiritual da consulta a um suposto espírito de alguém que você tem ou crê ser um parente próximo, alguém que você amava, alguém com quem você se relacionava nesse mundo. E agora, angustiado pela dor, você tem buscado respostas nisso, ou buscou respostas nisso. E aí ele diz algo muito curioso. Se um espírito se apresenta com o nome de Fenelon, por exemplo, e diz trivialidades e puerilidades, está claro que não pode ser ele. Porém, se somente diz coisas dignas do caráter de Fenelon, e que este não se furtaria a subscrever, há senão prova material, pelo menos toda a probabilidade moral de que seja de fato ele. Nesse caso, sobretudo, é que a identidade real se torna uma questão acessória, desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome sobre o qual as diga. E aí ele refere-se no parágrafo posterior. Objetar-se-á, sem dúvida, que o espírito que tome um nome suposto, ainda que só para o bem, não deixa de cometer uma fraude. Não pode, portanto, ser um espírito bom. Então ele diz, olha, o nome não importa muito, se ele tomar um nome que não é dele, não importa muito. Mas algumas pessoas vão dizer, olha, se alguém usa uma identidade errada, passa por alguém dizendo que é uma pessoa que ela não é, então isso seria uma fraude, tá? Ok? Seria essa a ideia. E aí ele continua aqui, 10 parágrafos depois. O mesmo ocorre todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente sob o nome de uma personagem conhecida. Nada prova que seja exatamente o espírito dessa personagem. Porém, se ela não diz se ele nada diz que o desminta, o caráter desta última, a presunção de ser o próprio, em todos os casos se pode dizer que, se não é ele, é um espírito do mesmo grau de elevação ou talvez até um enviado seu. Mais uma vez, Kardec afirma que a possibilidade de identidade desse espírito é nula e que as pessoas vão acreditar que seja esse espírito por algum tipo de inferência que vai ligar, que ele vai ter sobre esse espírito que está se manifestando ali. Então as pessoas vão dizer, olha, de fato é ele, por causa de um conjunto de inferências, mas não se pode ter nenhuma certeza, porque espíritos se passam por seres que eles não são, ou por identidades que eles não possuem. E aí, mais à frente ele diz, igualmente se pode incluir as provas de identidade à semelhança da caligrafia e da assinatura, mas além de que nem a todos os médiuns é dado obter esse resultado, ele não representa invariavelmente uma garantia bastante. Há falsários no mundo dos espíritos, como os há neste. Aí não se tem, pois, mais do que uma presunção de identidade, que só adquire valor pelas circunstâncias que a acompanham. Então, esse texto do Livro dos Médiuns, no capítulo sobre a identidade dos espíritos, me chamou muita atenção já há alguns anos, porque o próprio kardecismo diz que nós não podemos, ninguém pode ter certeza se aquele espírito que apareceu para ela, aquele espírito que se comunicou com ela, aquele espírito que disse ser alguém, seja o alguém que ele diz ter, ou que ele diz ser. Em resumo, não existe prova, não temos como saber,
não temos como identificar de forma clara. Olha, a palavra de Deus nos diz, no Novo Testamento, que Deus, ele revelou a verdade dele através da sua palavra. Existe uma palavra, e depois nós vamos ver um vídeo, teremos outro vídeo em breve, também sobre o conceito de palavra de Jesus pelo Espiritismo. Mas o que nós temos? Nós temos uma verdade revelada sobre Deus e que não cabe a revelação dos mortos, que não entra a revelação daqueles que partiram. Esse não é o meio. O meio de revelação dessas verdades é o Espírito Santo, através das Escrituras Sagradas que nos foram dadas, chamado Antigo e Novo Testamento, posteriormente. Sobre a questão de nós não termos certeza, não é? Sempre seria muito perigoso você entrar em contato com o Espírito de alguém que você não pode ter certeza de que é a pessoa que você quer ser, que você acredita que é. Isso sempre seria um grande perigo. Aliás, Paulo ensinou aos Coríntios capítulo 11, quando ele está discutindo ali sobre falsos apóstolos na Igreja de Cristo, gente que estava tentando enganar, né, obreiros fraudulentos. Ele diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: olha, Satanás, que é um ser altamente astuto, que é um ser espiritual, altamente astuto e desejoso de afastar os homens de Deus, ele pode até se transfigurar ou mudar a sua forma, não é, em anjo de luz. Satanás pode fazer, ou seus anjos, seus seguidores, os demônios, podem fazer coisas muito semelhantes às coisas que são feitas no campo da espiritualidade verdadeira, daquilo que o Evangelho apresenta, daquilo que o Evangelho nos traz. Agora, se Satanás pode se transfigurar em um anjo de luz, por que os seus servos, os demônios, não poderiam também se passar por entes queridos que conhecemos? Porque ele não poderia usar exatamente esse momento de fragilidade na alma para tentar fazer com que as pessoas, no lugar de olharem para Deus e a revelação da Bíblia, pudessem ter um contato com os espíritos de natureza não humana, com espíritos demoníacos que tentariam fazer com que essas pessoas se afastassem do projeto de Deus para elas, revelado na Bíblia. Então, esse é um ponto muito importante. Não importa o quanto as pessoas pensem que determinado grupo espiritual ou determinada experiência que ela teve dentro de um grupo espiritualista, né, ou espírita, que isso tenha sido muito forte. Paulo não tira a possibilidade dessa experiência de ter um contato com um suposto anjo de luz, que não é anjo de luz em hipótese alguma. Um ser que se aproximaria, usaria nomes, e aí esse é um conceito muito interessante, né? Porque o Kardec menciona, mas pela assinatura, pela escrita, por isso, por aquilo outro. Olha, nós sabemos de pessoas altamente capazes, né, no nosso mundo físico, não precisa nem para o mundo espiritual, mas no mundo físico, que são capazes de imitar muito bem vozes, imitar muito bem assinaturas, imitar muito bem um conjunto de coisas que se assemelham muito, muito às coisas autênticas que nós conhecemos. Então, que esse vídeo de hoje seja um vídeo que sirva como um alerta diante da própria afirmação do Livro dos Médiuns. Não sabemos a natureza desses espíritos, não sabemos que eles são de fato, mas eles estão entrando em contato conosco e nós estamos tentando abstrair daí uma relação de maior entendimento ou de maior crescimento espiritual. Lembrem-se
já gravei um outro vídeo anteriormente sobre isso, né? Sobre isso, a própria questão da reencarnação é uma questão de conflito dentro do Espiritismo, não é um consenso no Espiritismo, não é? E que a gente, às vezes, aqui no Brasil, tendo muito mais contato com o kardecismo, por exemplo, podemos pensar que isso forma um consenso no mundo espiritualista. Deus abençoe a todos e que você possa ser usado grandemente pelo Senhor como instrumento da vontade dele para anunciar muitas pessoas sinceras que existem por aí dentro de muitas religiões. E hoje nós estamos falando um pouquinho do kardecismo. Fui!